Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé, esse é o nosso 41º Semanário Mafim com tretas. Segunda-feira já começou com treta porque a Marta descobriu que o seu queridíssimo irmão Jesus foi quem armou para que o Andrés fosse preso. E lá na loja, a Rema confronta a Fina porque para ela, a Fina está mandando ela fazer trabalhos que a Fina e a Cláudia não querem fazer. Só que a Fina falou que não tem nada a ver, que primeiro você precisa aprender o básico e que depois vem as outras funções. Emma diz que tudo bem, que vai pegar não sei o que fora da loja. Ela e a Marta se trombam, a Marta pergunta como as coisas estão, a Rema fala tá tudo bem. E aí quando a Marta chega até o balcão onde está a Fina, ela não tem nem tempo de falar oi, porque a Fina já começa a despejar o estresse dela. Ela fala, eu já tô até por aqui com a Rema, porque não pode falar nada pra ela, que ela replica. A Fina se desculpa e fala, você já tem os seus problemas, né? Marta fala, não, tá tranquilo, é bom me dar uma dose de coisas cotidianas, porque assim balanceia com o caos que tá me cercando. Fina pergunta se aconteceu alguma coisa com a futura sogra de Marta e fala que quando a Marta saiu da loja, a dona Clara fez algumas perguntas pra Fina sobre ela. Marta fala que ficou claro que a relação com a futura sogra não vai ser das mais fáceis, mas que aquele no momento é o menor dos problemas, e a Fina pergunta o que é que tá pegando. Marta puxa a Fina para o estoque, conta sobre a nova peripécia de Jesus, conta a verdade sobre a morte de Vitor e o envolvimento de Maria nisso, e desabafa se questionando e tentando entender por que o irmão mais velho agiu daquela maneira. Fina se aproxima de Marta ali querendo consolá-la, tocar na esposa. Marta fala que ali não é o lugar, Fina se afasta, pede desculpa, fala que quer ver Marta, quer estar com ela, e Marta diz que não há nada no mundo que ela deseje mais do que aquilo. Porém, com Dona Clara de visita, acredita que aquele não é o melhor momento para elas se verem. Fina diz um ok, e logo em seguida a Rema chega falando pra Fina que resolveu o que tinha que resolver. Fina fala beleza, aí a Marta sai, a Fina sai em seguida, e a Rema fica lá com aquela cara de pastel de vento. Quando Marta chega ao escritório, ela encontra Pelaio, e como Marta chorou um pouco com Fina, os olhos dela estão um pouco diferentes. Pelaio nota que estão um pouco vermelhos e, tocando o rosto de Marta, pergunta se ela está bem. Ô, dona Marta, vamos combinar um negócio aqui, colocar limites nesses gestos do Pelaio? Porque uma coisa é você fingir na frente dos outros, outra coisa é você tomar certas liberdades quando não tem ninguém por perto. Não precisa tocar na Marta pra saber se ela tá bem, Pelaio. É só você perguntar, você tá bem, não tá bem, posso fazer alguma coisa? Ainda mais tocar no rosto. Que intimidade que é essa? Marta não conta o que aconteceu, fala que é um pouco de alergia e que achou que encontraria Pelaio lá na Casa Grande porque vai ter uma reuniãozinha entre as famílias. Pelaio fala que como estava ali pela fábrica, quis passar no escritório para falar um oi para a noiva dele. Marta achou oportuno porque ela também gostaria de conversar com Pelaio sobre o jantar que teve na noite anterior com ele e com a dona Clara. Pelaio comenta que notou que Marta estava esquisita, que ela respondia de forma monossilábica e que quando teve a oportunidade saiu correndo. Marta responde que não estava confortável e diz que quando Pelaio se ausentou da mesa por um momento, Dona Clara fez questão de lembrar a Marta que ela teria que se comportar como a esposa perfeita. Pelaio justifica a fala da mãe, dizendo que isso se deve à política, já que os adversários dele podem usar qualquer coisa para atacá-lo. Marta fala que entende, mas que ficou claro que ela será apenas um adereço que Pelaio leva pelo braço para o interesse próprio. Não foi isso exatamente que a dona Clara disse, mas foi o que Marta entendeu. Pelaio fala, a minha mãe não comentou nada comigo, e a Marta, então ela também não deve ter falado que o meu trabalho será menos importante que o seu. Pelaio se desculpa, diz que a mãe sempre zelou por ele e que agora, mas aí a Marta o interrompe e fala, e agora o filho dela vai se casar com uma mulher independente, principalmente financeiramente, e que ela não vai deixar de ser. Pelaio diz que assim será e que Marta não deve se preocupar porque ele vai conversar com Dona Clara. Pede paciência porque a mãe tem muito caráter e calmamente Marta fala que ela também tem. Pelaio defende a mãe, dizendo que ela é de outra geração e que Marta deve ter passado pela mesma coisa. Marta diz que ela e o pai sempre batem de frente, mas que Damião sempre a incentivou a ter opinião própria e que confiou nela a direção da empresa, e quanto Dona Clara a ficou enchendo de sugestões sobre o casamento. Pelaio fala, Marta, esqueça minha mãe, você vai se casar comigo e não com ela, e eu serei o marido perfeito. Marta, e o que é ser o marido perfeito? Pelaio fala que é alguém com quem tem
pouco em comum, porque sabe que sua mulher precisa do seu trabalho, do seu espaço e sua vida para estar ao lado da pessoa que ela realmente escolheu. Marta diz que ela será a esposa perfeita para acompanhá-lo até ele alcançar o cargo de governador, e Pelayo diz que almeja algo mais alto. A Marta diz: você pode até ser o ministro do governo, mas eu não vou deixar de lado o meu posto na empresa. Pelayo diz que jamais pedirá aquilo para Marta porque eles já sacrificaram coisas demais na vida para prejudicá-la ainda mais. Dona Clara vai até a casa grande dos De Larena para, junto da Marta, do Pelayo e do Damián, terem ali uma reuniãozinha, apresentar as famílias. Eles conversam e Dona Clara solta algumas alfinetadas para a futura nora, como dizer que Marta e Pelayo se conheceram de forma tardia. E o nosso querido Damián, ao invés de ficar com a boca quieta ou falar apenas o necessário, ele diz que a maturidade é boa para o relacionamento, que eles ainda têm tempo de formar uma família, que era um pensamento que a Marta estava tendo pouco tempo atrás. Marta diz que pensará sobre aquilo no devido tempo e Pelayo se limita a dizer um claro. Damián exalta ao lado trabalhador do futuro genro e da filha. E Dona Clara aproveita para dizer que todo aquele trabalho é incomum num casamento de bem e que assim fica difícil arranjar tempo para formar a família que eles falam. Pelayo chama a atenção da mãe. Marta fala que eles conseguirão se organizar, porém Dona Clara já não tem tanta certeza e o clima começa a ficar um pouco mais tenso do que o aceitável. Marta fala que a comida já está pronta para eles passarem para a sala de jantar. Pelayo e a mãe saem na frente, a Marta está indo atrás, mas Damián a detém e aí ele pergunta: Pelayo es de los tuyos. Marta, sem querer, entrega Pelayo porque ela demora para responder e quando ela responde, ela diz que falará com o pai sobre aquilo mais tarde. Ai, gente, eu ri muito dessa pergunta do Damián. Eu achei muito, assim, inesperada. Depois do almoço, a Marta ficou de encontrar Dona Clara e Pelayo num restaurante para acertarem coisas do casamento, mas ela está atrasada porque está resolvendo pendências no trabalho. Pelayo não se incomoda com o atraso, já a mãe dele sim, e Pelayo sai em defesa de Marta. Mãe e filho discutem porque para Dona Clara é difícil entender que a Marta seja tão independente. Dona Clara ameaça ir embora, mas Pelayo garante que ele e Marta formarão uma boa equipe e que eles irão se manter a salvo, que é para a mãe manter aquela dinâmica mais fácil entre eles. Dona Clara fica meio assim, mas fala que vai fazer. Marta chega, Pelayo fala que precisa ir fazer as coisas dele de trabalho e ele vai saindo assim como se nada. E a Dona Clara: você não vai se despedir da sua prometida como devido? E aí a Marta olha para Pelayo do tipo: não se atreva. E aí, de uma maneira meio desajeitada, ele dá um beijo na bochecha de Marta e depois se despede da mãe dele. Marta e Dona Clara conversam um pouco e elas acabam se entendendo. Dona Clara pede desculpas pelo comportamento dela e libera a Marta para ir fazer as coisas do trabalho, que ela sozinha vai até a floricultura escolher as flores para o casamento. A Marta até tenta ali dosar um pouco a sua ausência, falando: não tem problema, eu vou com a senhora, mas não precisou mais da insistência da Dona Clara para a Marta falar: beleza, então vai lá que eu vou resolver as minhas coisas. E aí que a Dona Marta teve uma puta enxaqueca esses dias e foi até o dispensário pedir um remédio, mas a única coisa que vai curar a enxaqueca da nossa querida é um chá que apenas a Serafina pode dar. Vina está no armazém fazendo contas quando Marta chega perturbando a esposa dela. Marta pergunta sobre Rema. Vina diz que ela não estava se sentindo muito bem e que foi para casa, mas que em breve a Cláudia chegará para que possa cobri-la. Vina pergunta se a esposa está mais tranquila. Marta fala que é difícil voltar a morar na casa e conviver com Jesus depois de tudo o que aconteceu e que ainda tem a sogra, a futura sogra, que não sai da cola dela. Vina pergunta: a sua sogra continua sendo muito sogra? E a Marta fala: ela deu uma relaxada, nós duas relaxamos e o que mais me preocupa agora é a fábrica. Na pergunta o que está acontecendo, e Marta fala sobre um desabamento que teve na construção do balneário, que deixou 2 trabalhadores feridos, e eu acho que esse balneário vai dar muita dor de cabeça pro Joaquim, e eu acho é pouco, e pena que vai acabar sobrando pra Marta também, né? Mas enfim, a Fina diz que gostaria de ajudar Marta
Marta fala: você já me ajuda estando do meu lado, mas você pode me ajudar também escolhendo o meu vestido de noiva. A Fina aceita a tarefa, diz que independentemente do vestido que Marta escolher, ela vai ser a noiva mais linda do mundo. E enquanto elas olham a revista, a Fina diz: nossa, você ficaria lindo com esse no nosso casamento. E assim que Fina fecha a boca, a Dona Clara aparece lá da porta, sem nem piscar, para não perder nenhum detalhe daquela cena que a deixa um pouco intrigada. A Fina: você usaria o vestido X, eu o Y. A Marta: mas os dois sendo de cetim iam combinar. E aí cai a ficha da realidade na Fina e ela fala: não importa, porque isso não passa de uma fantasia. Marta conforta a Fina, colocando a mão nas costas dela, e nisso Dona Clara se mostra presente, pergunta se está interrompendo algo. Fina e Marta se assustam um pouco e aí elas vão lá pra frente da loja. A Marta fala que está pedindo ajuda para escolher o vestido e a Dona Clara diz que é melhor a Marta fazer um vestido especial para a ocasião. Marta fala: ok, mas eu só tô pegando algumas ideias. Dona Clara e Pelaio se encontram e Dona Clara fala: eu acabei de sair da loja e eu vi uma cena no mínimo surpreendente. Pelaio fica sem entender e a mãe fala que existe uma proximidade entre Marta e uma vendedora, Fina, e ela inclusive elogia a beleza da Fina. Ela pergunta se as duas têm um relacionamento e Pelaio fala: mãe, para de querer analisar tudo com uma lupa. Dona Clara diz que o filho não pode negar, porque a proximidade e a carícia que ela viu Marta fazer na Fina não é próprio de uma chefe e uma empregada. O imprestável do Pelaio fica quieto e Dona Clara percebe que o filho já sabia. Imprestável por quê? Porque ele poderia simplesmente falar que a Marta e a Fina se conhecem desde que são muito novas, já que o pai da Fina foi chofer da família Della Reina e a Fina cresceu ali entre eles. Como o Pelaio teria essa informação, em algum momento a Marta teria contado pra ele e a gente ficaria: mas quando que a Marta contou? Que a gente não viu, mas muitas coisas a gente não vê nessa novela e elas surgem assim. Então caberia ao Pelaio, esse imprestável, falar para a mãe essa história que não é mentira, é a mais pura verdade, mas não é toda a verdade. Mas ao invés de contar essa história, o Pelaio fala a verdade sobre o combinado. A mãe fica indignada e pergunta por que Pelaio permitiu que Marta impusesse tal condição. E Pelaio: ela não impôs condição nenhuma, porque quando eu a conheci, ela já estava com a Fina. A mãe não entende porque o filho está cedendo tanto e fala que se ela percebeu que existe alguma coisa entre elas, qualquer um pode perceber. Pelaio fala que vai trabalhar e que o que Marta faz da vida íntima dela não é problema deles, e Dona Clara pergunta se houve rumores. Pelaio confirma, porém diz que os rumores já passaram e que por isso o casamento é uma boa ideia, porque cessará os rumores sobre Marta e ele terá a imagem que precisa para sua carreira política. Dona Clara acha que o filho está se arriscando demais, porque uma coisa é Marta ter relações pontuais, como ele tem, outra coisa é ela trabalhar lado a lado com a amante dela. Pelaio diz que Marta e Fina são discretas e Dona Clara são discretas sim, confia. E ela fala que se Pelaio quer se casar com Marta, Fina terá que ser afastada. No escritório, Pelaio vai ver Marta, diz que ligou na casa dos Della Reina e eles disseram que a Marta ficaria até mais tarde no escritório. Ela diz que ficou lá por conta do silêncio, que tinha algumas coisas para resolver, e conversa vai, conversa vem. Pelaio pergunta se a Marta sente muita falta da Fina. Ela olha com uma carinha do tipo assim: ai, que pergunta mais idiota, mas ela responde que com essa história do noivado e de não ver Fina mais na casita, elas têm se visto pouco, e que é Fina que sempre lhe dá paz. E aí o Pelaio fala: então é por isso que tá mais difícil de disfarçar. E Marta pergunta se a mãe dele desconfia. Pelaio fala que não houve nem dúvida e Marta pergunta se ele negou. Pelaio: com a proximidade de vocês nem adiantaria. E a Marta: e você nem tentou? Pelaio fala que não conseguiria enganar a mãe, mas que é melhor tê-la ao lado deles como cúmplice. Marta pergunta se terá que consultar Dona Clara sobre tudo para que ela possa consentir as coisas, e Pelaio diz que não é bem assim. Marta: muito que bem, porque eu não estou disposta. A Marta diz que acha que Dona Clara é muito controladora. Pelaio fala que pensa o mesmo de Damião e Marta: eu estou falando com conhecimento de causa. Pelaio pede que Marta tome cuidado, porque assim como a mãe dele percebeu, outras pessoas podem perceber e denunciar Marta e Fina, e infelizmente eu vou ter que concordar com ele. E eu acho que, gente, vamos voltar lá pra Mafim do Velho
Testamento, Madrid e para Illescas e para qualquer hotel ao redor, para que elas possam soltar tudo isso que tá preso, essas carícias, essa vontade de estar uma com a outra, já que é para disfarçar, para se manter a salvo. Vamos evitar até se olhar muito profundamente em espaços públicos, principalmente ali na fábrica, depois de que apareceu até uma pichação na parede. Dona Clara volta à loja para atazanar a Fina. Ela vai até lá com a desculpa de que quer uma consultoria de maquiagem para saber o que ela vai fazer no dia do casamento. A Fina se coloca à disposição, mas diz a Dona Clara que, como ela está sozinha, se aparecer algum cliente, ela não vai poder dar continuidade. E a Dona Clara fala, não tem problema, eu tenho todo o tempo do mundo. Fina acaba aceitando porque não tem alternativa, até tem, mas ela é muito educada para mandar Dona Clara ir pra puta que pariu. Então ela fica ali escolhendo as maquiagens e tal. E Dona Clara muito desnecessária fala pra Fina que, dependendo do que ela fizer, vai contratá-la para maquiá-la no dia do casamento. Dona Clara começa a falar umas abobrinhas ali, diz que quer que o filho seja muito feliz, que quer que o casamento saia perfeito, que seria uma pena que ele fosse estragado por qualquer motivo. Ela pergunta o que Fina acha do casamento e, antes de Fina responder, ela passa na frente e fala que viu ela ajudando Marta a escolher o vestido e que ela e Marta parecem muito boas amigas. Pergunta se Fina não acha que aquele casamento é inesperado. Fina diz que sim, que Dona Marta ficou viúva há pouco tempo, mas que o amor é assim, surge do nada. E que a única coisa que lhe interessa é a felicidade de Marta e Pelaio. Dona Clara pergunta se é realmente apenas isso que interessa a Fina, uma vez que quando uma amiga se casa, ela acaba se afastando das outras amizades. Isso, essas duas estão conversando no tom mais passivo-agressivo que eu já vi nessa novela. A Fina, a gente sabe como a Fina é, né? Esse caráter peleon dela. Ela tá se segurando muito, muito. Ela tá usando toda a educação que Isidro deu pra ela. Coitada da bichinha, cada uma que a gente tem que aguentar nessa vida, né, minha filha? E aí a Fina diz que Marta é como uma irmã pra ela. Ai, gente, sonhos de libertar, de repente se tornando Game of Thrones e tendo incesto entre irmãos, né? Mas tudo bem. E aí a Fina fala que as duas, que ela tem Marta como irmã dela, conta brevemente sobre Isidro ter sido o chofer da família e sobre ela ter crescido lá na casa grande, mas que ela nunca perdeu de vista que Marta é a chefe e ela é apenas uma empregada. E Fina então começa a fazer os testes de maquiagem na desquerida. Fina e Pelaio se trombam na saída da loja. Pelaio diz que foi até lá conversar com Marta sobre detalhes do casamento e a Fina, muito que bem, porque a sua mãe esteve aqui agora há pouco com a desculpa de que queria fazer testes de maquiagem, mas na verdade ela queria deixar muito claro que sabe o que há entre mim e Marta. Pelaio diz que entende e a Fina fica... Uai, como assim entende? Você contou pra ela? Ele fala que a mãe percebeu quando as viu juntas, olhando a revista de vestidos, que não teve alternativa senão confirmar. A Fina, já bem brava, diz que ele não tinha o direito de confirmar nada, porque aquilo é um acordo entre os três e só. E o Pelaio fala, foram vocês duas que se expuseram e não é a primeira vez. Ou você se esqueceu dos rumores? Fina diz que foi uma semente plantada por um desgraçado que foi rejeitado e não aceitou, e Pelaio diz que a semente foi plantada num solo fértil e que isso deveria ter servido para elas tomarem mais cuidado, que para o acordo continuar funcionando só depende delas e que a mãe dele tem educação suficiente para saber o que fazer. Fina diz que a mãe dele não parece tão educada quando se acha no direito de intervir na vida dela e dizer coisas de maneira sem dizer, de uma maneira indireta. Ela ainda diz que Dona Clara falou que quando Marta se casar vai se afastar dela. Pelaio tenta colocar panos quentes e Fina diz que ele será protegido porque Pelaio é filho de Dona Clara, mas que ela será prejudicada e que Dona Clara não tem vergonha de aparecer na loja armada com uma espada. Pelaio pergunta de onde vem tanta recriminação, porque ele está fazendo um favor a elas. Fina o lembra que elas também estão fazendo um favor a ele. Pelaio diz que naquele momento são Marta e Fina que estão saindo ganhando, porque se não fossem o casamento, elas
elas ainda estariam na boca do povo. Aí a Fina pergunta, mas você não se casaria com a Marta se não fosse bom para o seu futuro, né? Pelayo responde que sim, é bom para o futuro dele e promete que a mãe não vai mais incomodar Fina. A Fina não diz nada, vira as costas para sair andando, mas Pelayo a chama. E aqui, nesse momento, eu fiquei morrendo de dó da Fina, e se ela quisesse tacar na cabeça do Pelayo o que ela estava na mão, que eu acho que era uma caixa, eu ia passar o meu pano mais rosa e cheio de glitter pra ela. Porque o Pelayo fala que é melhor Fina ser forte, porque numa coisa a mãe dele tem razão. Inevitavelmente, a Fina ficará em segundo plano e ela não deverá chamar a atenção. E aí, a nossa querida Serafina diz que ela já está na sombra mais escura que pode existir. E aí o Pelayo fala que sabe que é difícil, mas que não é para a Fina sair à luz, porque faz parte do acordo que eles têm. Fina fala, Marta é a minha luz, e por mais que isso pese para você, você não vai conseguir tirá-la de mim. Lá no escritório, a Marta está falando com o Pelayo sobre a questão do balneário. O Pelayo tá meio disperso depois de ter tomado umas patadas da Fina, mas ele tá meio que ali prestando atenção. Marta desabafa um pouco sobre as atitudes do irmão. Pelayo pergunta se ela não confia em Jesus. Marta diz, apesar da gente se casar, você é um cliente, eu não deveria te dizer isso, mas não, eu não confio no meu irmão. Aí o Pelayo, cliente, você vai ser a minha esposa em breve, né? E a Marta diz que aquilo é mais como se fosse uma sociedade e que talvez ela não deva contar o lado obscuro da família. Pelayo diz que em breve eles serão uma família e que ele velará pelos interesses de Marta, e eu desejo que a Marta não fale um A sobre os podres da família de la Reina, porque além de Pelayo poder usar isso contra a Marta, porque cada vez eu confio menos nele, então eu acho que o Pelayo pode usar qualquer coisa contra a Marta para que ele não se ferre. Outra coisa que a família da Marta é a Fina, então Pelayo, fica na sua, tá? Fique no seu canto, fique na sua sombra, porque a Marta tem a Fina tem a Marta e você tem a sua mãe. Contente-se com isso. Não tente buscar na vida da Marta um espaço que não é seu. E aí que a paz para Mafin não é uma opção, porque o Pelayo, esse desquerido, vai contar para a mãe dele que a Fina foi presa. A Fina vai contar para a Marta sobre a visita da Dona Clara, vai contar também sobre a conversa que teve com o Pelayo e a reação dele. O bom é que pelo avance, a Fina não vai deixar nenhum detalhe de fora, e eu quero que a Marta coma o fígado do Pelayo como pareceu que ela vai fazer. Eu quero mais é que o circo pegue fogo mesmo, porque eu tô de saco cheio do Pelayo já e da mãe dele, e eu não estou com bons pressentimentos pra nossa menina Serafina, que parece que vai ter que ficar na sombra dela por um bom tempo, infelizmente. Se bem que a Marta, né, a Marta ama a Fina mais do que tudo no mundo e não vai permitir que ninguém a deixe mais à margem. Então, como sempre, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Segunda-feira que vem não teremos semanário porque carnaval, né, gente? Vou estar perdida em algum beco por aí. Eu espero que vocês tenham gostado do semanário de hoje. Comentem aqui embaixo quais são suas impressões sobre essa perturbada da Dona Clara. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!